respeito, missionário Jaime José da Cruz, Cuiabá. Olá, eu sou Jaime José da Cruz. Sou um bispo da Igreja Casa da Bênção e vivo e ministro aqui em Cuiabá, Mato Grosso. E hoje eu tenho o privilégio de compartilhar com você um pouquinho do meu testemunho, de muitas experiências com Jesus. Eu quero trazer parte da minha conversão. Eu nasci em Florestal, Minas Gerais. Para ser mais preciso, na rua Pará de Minas. Sou filho de Dona Maria Raimunda da Cruz. Em Florestal, ela era mais conhecida como Dona Dica. E ela tinha um contato, uma facilidade para acionar ou para entrar no mundo espiritual. Quantas vezes, na madrugada, eu a vi possuída por um espírito. As pessoas iam até a ela para que ela curasse, para que ela cuidasse daquelas pessoas. Filho mais velho, eu acompanhava toda essa trajetória, todos estes acontecimentos, vendo a minha mãe ajudando as pessoas na casa dela. Junto com ela, vendo o sobrenatural se manifestar continuamente. Então, se é algo que eu conheço bem, é o sobrenatural. Eu vivi o sobrenatural dentro da minha casa. Minha mãe, maravilhosa mãe. Abençoava, cuidava de todas as pessoas. Houve um tempo que eu já não mais vivia em Florestal. Eu estava em Pará de Minas. Aqueles que conhecem sabem muito bem que, especialmente Minas Gerais, são cidades morro, plano, morro, assim é a nossa região em Minas Gerais. E um dia essa tia minha chegou e disse com um ar de felicidade, ela disse, chegou uma igrejinha e ela está lá no Alto do Cruzeiro, falou o nome da rua, lá no Alto do Cruzeiro. E aquela igreja, aquele povo é um povo que canta e que bate palma. Ela só falou isso. E entrou aquela palavra na minha mente, no meu coração. E no domingo eu fui procurar. Encontrei a igreja, cheguei com o culto, já estava acontecendo. Eu nunca havia entrado em uma igreja evangélica. Na realidade, a igreja evangélica naqueles dias não haviam muitas. Não. Mínimo. E a igreja Casa da Bênção chegou em Pará de Minas.
Então, naquele domingo, no final da tarde, início de noite, eu caminhei até a igreja. Naquela noite, eu cheguei tímido, aquela forma de olhar para baixo, acanhado, tímido, e assentei no primeiro banco. Desculpa-me, no último banco. Eu me assentei no último banco. E as pessoas estavam cantando, não tinha violão, não tinha teclado, nada de instrumento. E chegou um rapaz e começou a cantar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. E ele foi cantando e aquela música foi penetrando na minha alma e poucos instantes depois, a minha mente foi tirada. Eu nunca havia desmaiado, eu nunca havia perdido a mente, era tudo muito claro, só que naquele momento, a primeira manifestação aconteceu. Eu fui cantando, de repente me apaguei, e aí contam que eu peguei o corredor central da igrejinha. Mais um detalhe, banquinho sem encosto. Eu peguei o corredor central, subi no púlpito, era dezembro, a igreja estava preparada para o Natal, e eu então, contam que eu subi no púlpito e comecei a quebrar os enfeites, as bolinhas, a decoração natalina que ali estava. Conta-se que quebrei tudo. Então, quando eu volto ao normal, tinha homens segurando no meu braço esquerdo, no meu braço direito, pessoas segurando os meus pés e parte daquela decoração estava quebrada e eu voltei ao normal. O missionário Fábio Antônio da Silva, ele estava com a mão sobre a minha cabeça e eu mexi, assustado com tudo aquilo. Interessante, eu sempre digo isso, e ele deu uma palavra muito especial e muito carinhosa, ele foi muito carinhoso. Ele escolheu as palavras para falar comigo. Olha como ele disse: "Ô jovem", nesse tom, "você estava endemoniado. E se você não entregar a sua vida para Jesus, o diabo vai te matar." Eu disse: "Senhor, acabou de expulsar, me libertei, voltei para o banco, sentindo uma paz que entrou na minha alma, que entrou no meu coração de uma maneira especial, de uma forma gloriosa. Aquela paz tomou conta da minha vida. Então, em seguida, volto para a casa do meu tio, aonde eu estava naqueles dias. E a partir, sempre trabalhei, trabalhava numa cerâmica e quando eu ia para o trabalho, eu já levava a roupa de ir para a igreja. Terminava o trabalho, vestia a roupa e seguia para a igreja. Então, a minha rotina mudou e eu fui segunda, terça, quarta, quinta, a semana inteira eu fui para a igreja. Agora também tem um fato muito interessante que eu quero compartilhar com você. Antes das reuniões, os crentes em Jesus reuniam
por trás de uma cortina. Pós aquela cortina, dividindo o espaço a cortina, e lá o púlpito. E os irmãos chegavam, colocavam o rosto em cima, apoiava naquele degrau do púlpito e eles começavam a orar. Que tremendo! Nunca irei esquecer. E eles estavam orando e eles diziam assim: meu Deus e meu Pai. Toda a oração iniciava assim, e a palavra Deus e meu Pai era falada o tempo inteiro. Durante a oração, o período de oração, falava uma frase, fazia um pedido, demonstrava arrependimento, carinho, amor, mas sempre iniciava ou terminava com a palavra Deus e meu Pai. E eu queria entrar naquele lugar também. Eu ouvi o barulho, eu vi ouvia um povo falando numa língua estranha. O que eles estão falando? E um falava e o outro falava, e às vezes acontecia que um falava e o outro parecia, para mim naqueles dias, ele estava fazendo uma interpretação, aquele mover, aquela coisa gostosa que eu sentia que estava acontecendo naquele ambiente. Eu queria estar ali, eu queria também ser convidado para estar com os crentes atrás, protegidos naquela cortina. Aí chegou um dia, eu estava lá, ainda lá praticamente no último banco, assentado, tentando fazer uma oração que não prosseguia, e um dos obreiros, exatamente o irmão Osmar, um presbítero da igreja naqueles dias, ele deu um sinal para mim e me convidou para entrar naquele lugar. E eu fui correndo com a expectativa gloriosa do que iria acontecer lá. E quando eu dobrei o joelho, eu não tinha nenhuma palavra para dizer. E eu então falei como todos falavam: meu Deus e meu Pai. Foi a primeira vez em 15 anos de vida. Foi a primeira vez que eu falei a palavra meu Pai. Nunca havia falado em lugar nenhum, em tempo nenhum, para pessoa nenhuma, nunca tinha falado meu Pai. Então, quando eu falei Deus e meu Pai, uma paz, um alívio, um peso saiu da minha mente, saiu de dentro de mim, e eu fui repetindo isso. Meu Deus e meu Pai, Deus e meu Pai, eu te amo, Deus e meu Pai, Deus e meu Pai, e a paz tomou o meu coração. Espíritos negativos, o mal que dominava sobre mim, foi embora, me deixou, e a alegria tomou conta do meu coração a partir daquela noite. Foi o meu encontro. Eu tive dois momentos extraordinários. Primeiro, a minha libertação. O mal foi expulso, pecados perdoados. Depois, exatamente o momento em que eu senti que eu tinha entrado na presença de Deus. E eu repeti: meu Deus e meu Pai. Oh, meu Deus e meu Pai. Veio o presbítero Osmar, colocou as mãos na minha cabeça, começou a orar comigo. Eu comecei a falar em línguas dos anjos. Eu comecei a falar.
e a alegria ia aumentando dentro de mim, e a paz ia tomando a minha vida em cada palavra que eu falava. Foi uma noite de realmente um encontro com Deus. Primeiro, a libertação, a limpeza. Depois, o encontro, a unção do Espírito que veio sobre a minha vida. Esses encontros, Deus tem várias formas de fazer com que nós venhamos encontrar com Ele. Mas cada um tem uma experiência e a minha é esta. Em uma semana, em um domingo, chego perturbado. Em um domingo, eu chego atormentado. E no outro domingo, eu recebo o Espírito Santo de Deus na minha vida. Tudo começou assim. Em seguida, eu vou e busco minha mãe. Da mesma forma. Assentamos no mesmo banco lá atrás. A mesma manifestação que aconteceu comigo, aconteceu com ela. O pastor orou, ela ficou boa. De imediato, ela ficou boa. E já ficou apaixonada por Jesus. Uma coisa que eu saltei, precisava ser antes, mas por gentileza, tenha paciência comigo, você que está nos vendo agora de qualquer parte do mundo. Paciência, vou concluir o meu testemunho. Então, as pessoas levavam filhos para que a minha mãe fizesse a bendição. E ela, muitas vezes, ficava incorporada. E ela atendia as pessoas. Então, o sobrenatural, eu vivi com o sobrenatural dentro da minha casa, ainda na primeira infância. Nos primeiros anos da minha vida, eu vivi o sobrenatural. Quantas vezes, eu vou compartilhar com você, me permite um pouquinho do seu tempo. Eu, garotinho, vivendo 3 irmãos, 3 rapazes, 3 meninos, dormindo num quarto, a cozinha, sala e o quarto da minha mãe. Numa madrugada, eu ouvi uma voz. Aquela voz dizia: vai e vê a sua mãe. Eu continuei quieto, não levantei, não reagi, e esta voz falou comigo 3 vezes, ela repetiu. Na terceira vez, eu levantei, saí, entrei no quarto da minha mãe. Ela havia ganho uma bebê, minha irmãzinha, recém-nascida, e a criança estava no peito dela. E ela pegou as 2 mãos e estava incorporada. E aquilo que estava na vida dela, ela fazendo força nas costas da bebê, e a bebê gemia. A bebê estava gemendo, tentando buscar respiração, e literalmente ela estava matando a criança naquela hora. Eu vi. Eu então corri, com muita força, comecei a tirar as mãos dela de cima da bebê e tirei a bebê. Quando eu tirei, ela deu um suspiro. Minha mãe deu um suspiro. E ela voltou ao normal. A bebê voltou a respirar, chorou, e eu devolvi ao braço da minha mãe e fiquei ali por perto por alguns minutos. O sobrenatural existe. O sobrenatural é real e o mundo espiritual está aqui. Está entre nós.
Então, naquela experiência gloriosa que eu vivi, levando livramento dentro da minha casa, assistindo essas manifestações através da minha mãe. Continuamos indo à igreja. No domingo seguinte, eu orei com aquele povo atrás da cortina e eu falava a Deus e meu Pai. Quando o Espírito de Deus tomou a minha vida também, naquele domingo eu fui marcado para sempre. Nunca, nada, nem ninguém, nem as necessidades, nem as dificuldades, nem a alegria, nem o prazer. Não vou falar a parte financeira, porque não existia mesmo, não existia. Mas a vida continuou sendo abençoada. Logo em seguida, eu fui chamado para deixar Minas Gerais e seguir com uma equipe de pessoas, de crentes, e nós fomos para Brasília, o apóstolo Doriel de Oliveira. Deus! Missionária Ruth de Oliveira. Eles já estavam chegando também em Brasília para iniciar, naquele ano, a igreja, fundar a igreja em Brasília, ou, mais propriamente, Taguatinga, na Vila Dimas, áreas especiais 4 e 5. Nós estivemos ali. Naqueles dias, eu, juntamente com alguns obreiros, nós construímos na Vila Dimas o primeiro tabernáculo. É fantástico quando a gente faz parte, não somente conhecer a história é bom, mas quando nós fazemos parte da história, quando nós estamos inseridos na história. E nós construímos ali o primeiro tabernáculo, na Vila Dimas. Logo, sim, naquele tempo, as curas, as libertações aconteciam todos os dias, tarde e noite, multidões foram curadas, multidões foram libertas, multidões continuamente estavam naquela geografia todos os dias. Todos os dias Jesus curava as pessoas, todos os dias Jesus libertava pessoas através da equipe do apóstolo Doriel de Oliveira. E nesta equipe eu fiz parte. Que tremendo. Trazer esse testemunho, breve testemunho a você. Eu estava lá, por volta de 14 para 15 anos de idade. Deus dirige nos dirige. O presente, o futuro, Ele cura, tira as feridas do passado, as tristezas do passado, trazendo alegria, nos encaminha a uma jornada magnífica. Então nós estivemos ali. Quantos milagres nós vimos acontecer naquela geografia. Pessoas levantando da cadeira de roda, vidas sendo curadas, dando glórias a Deus, a polícia levando pessoas que estavam manifestas de espíritos, estava na vida das pessoas, e a polícia levava e chegava lá e imediatamente saíam libertas. O poder de Deus, a manifestação do sobrenatural prosseguindo dentro daquele tabernáculo. Naqueles dias, o nome era Tabernáculo Evangélico de Jesus. Também, na década de 60,
nós fomos designados para vir ao Mato Grosso. Só que antes desse envio, nós também ministramos e fomos ministrados através do missionário Cecílio Carvalho Fernandes. Rio de Janeiro, tivemos aí. Eu tive o privilégio de casar com a moça mais bonita da igreja, Cecília Gomes, e eu dei o meu nome a ela, Cecília Gomes da Cruz. Naqueles dias, fui designado a vir ao Mato Grosso, eu e ela. Ela estava grávida quando chegou aqui. E impressionante é que em todo o tempo, como eu disse antes, nós vivemos o sobrenatural. Naqueles dias, não tínhamos dinheiro. Não. Ninguém alugou uma casa e disse, vai, tem uma casa mobiliada esperando. Naqueles dias, ninguém disse, vai, tem um salário para você. Nós vamos dar cobertura a você. Nós dependíamos de um milagre a cada dia. Um milagre. Cecília grávida. Quando chega aqui, eu comprei 2 colchões. Eu não sei se você já conhece, aqueles colchões antigos que era feito de capim. Você já dormiu em um desses? Acredito que sim, alguns de vocês. Então era tremendo, porque 2 colchões no chão e ela grávida. Oh, Senhor Deus da glória, que tremendo, só as mãos do mestre. Então, grávida, deitada naquele colchão, e Deus começou a fazer os milagres, abençoando tremendamente, muitas curas, e naqueles dias acontecia de que até a polícia levava pessoas perturbadas, manifestas, perturbada, batendo, gritando, correndo, e ao entrar na igreja Casa da Bênção, grande trabalho de libertação espiritual. Em seguida, a pessoa estava liberta. E impressionante que muitas daquelas pessoas hoje estão aí abrindo igrejas, curando pessoas, pregando o evangelho por todo este Mato Grosso. Somente o poder de Deus para realizar estas bênçãos. Então aqui nós tivemos o nosso primeiro filho. 4 anos depois, tivemos o prazer de ter o segundo. Cuiabá, Mato Grosso. A nossa história prossegue agora sendo escrita. Capítulos diferentes e de diferentes formas, de diferentes acontecimentos em nossa vida, na vida de nossa família, aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Eu sou Jaime José da Cruz. A minha história na Casa da Bênção começou muito cedo.